Olá, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez nesse canal, onde semanalmente eu tenho esse encontro contigo, onde mesmo nesse distanciamento social nós podemos nos encontrar, eu com você e você comigo. Uma das coisas que tem me preocupado muito nesse tempo de pandemia é se dar conta de que a violência doméstica tem aumentado. Há estudos que apontam que o número de pessoas, ou melhor, de mulheres e crianças sendo violentadas em seus lares nesse tempo de pandemia quase que dobrou. Então isso é extremamente assustador. Quando nós olhamos para os lares que deveriam ser lugares de segurança, lugares felizes, percebemos que onde a violência se instala, muitas vezes está bem próxima de nós, está com aquelas pessoas que convivemos diariamente. E a pandemia trouxe à tona esse quadro de violência, de agressão, principalmente às mulheres e às crianças. Por isso é extremamente preocupante essa situação. Aliás, a nossa sociedade está se tornando cada vez mais violenta. Mas nós vamos nos ater a esse lugar que é o lar, que é a família, que é a violência doméstica. Eu lembro quando criança de um ditado que se dizia com muita frequência: em briga de marido e mulher não se mete colher. Você conhece esse ditado? Talvez você já usou em algumas experiências. E eu lembro que esse ditado era dito para que, se houvesse alguma discussão entre marido e mulher, o terceiro não entrasse, porque depois eles iam se entender e depois quem ficaria em maus lençóis era aquela terceira pessoa tentando ajudar ou se colocar no lugar de um outro, tentando apartar alguma discussão. Porém, esse ditado, ele é perigoso, porque ele pode alienar e ele pode isentar pessoas de ajudar em situações graves, em casos de violência, por exemplo. Há situações, sim, que se deve meter a colher. Há situações que devem ser denunciadas. Violência à mulher é crime. E a violência não é só física, que é o extremo quando você agride uma pessoa fisicamente. Mas há outras violências. Moral, através de palavras, de forma verbal, que você desqualifica, você humilha o outro. A pergunta que nós precisamos fazer como cristãos: isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com a nossa fé? Isso tem a ver com o nosso evangelho? Sim, tem tudo a ver. Porque se nós olharmos para o evangelho, se nós olharmos para Jesus, que ele não é apenas o nosso Salvador, mas é também Senhor, e se ele é Senhor, nós precisamos seguir os seus passos de como ele se relacionava. Nós vamos perceber que a forma como Jesus tratava as mulheres não tem nada a ver e não combina e é inadmissível a violência às mulheres, a violência às crianças. Jesus tinha um olhar compassivo às mulheres. Aliás, Jesus se relacionava com elas de uma forma que era escândalo para a sua sociedade, que tinha a marca do machismo, era uma sociedade patriarcal, que mesmo passado 2000 anos, na nossa realidade não mudou muito. Muito dessas violências que nós ouvimos, que nós conhecemos, que nós enxergamos, é fruto de machismo que desqualifica a mulher. Mas o olhar de Jesus é um olhar amoroso e, ao mesmo tempo, um olhar que dava à mulher a dignidade e o empoderamento que ela merecia. Em João capítulo 4, há uma narrativa muito interessante de um diálogo entre Jesus e uma mulher. Essa mulher era estrangeira, samaritana, ou seja, ela já tinha uma marca de preconceito. E era uma mulher, onde judeu nenhum conversava com uma mulher. Mas Jesus rompe com essas barreiras. E Jesus vai ao encontro dela e mantém um diálogo que é um diálogo teológico. É um diálogo onde dá àquela mulher a oportunidade dela perceber quem era Jesus. E Jesus se revela para ela. Essa é apenas uma narrativa, mas existem outras narrativas da forma como Jesus lidava com as mulheres.
E eu quero trazer isso à nossa memória, trazer isso à nossa reflexão para os dias de hoje, porque nós precisamos aprender de Jesus a tratar as mulheres, tratar as crianças, ou melhor, tratar um ao outro, independente do seu gênero, com muito respeito, com valorização, com dignidade. Aliás, os homens precisam aprender de Jesus esse jeito de olhar para a mulher de uma forma valorizada, de uma forma que dá a ela dignidade e vice-versa. Por isso, violência doméstica, violência aos mais fracos, violência à mulher, violência aos idosos, violência às crianças, são coisas inadmissíveis para nós cristãos. Nós não podemos permitir que essa seja a marca da nossa relação, nem a marca dos nossos lares. Os nossos lares precisam ser lugares de segurança. As pessoas que fazem parte dele, do lar, precisam se sentir amadas e valorizadas. E aí nós temos o Evangelho como exemplo, como norte para a nossa vida. Agora eu quero dizer, se você que conhece situação de agressão, onde existem mulheres e crianças sendo agredidas, denuncie. Não permita isso. Nós precisamos ter uma voz também profética, para não deixar que pessoas sofram qualquer tipo de violência. Nós precisamos ser solidários com aqueles que estão passando por essa experiência. Inclusive, a própria sociedade brasileira dispõe o número 180 para você denunciar agressão às mulheres. E isso é crime. Então vejam, nós temos o Evangelho que nos dá a orientação de como nos relacionar e como cuidar principalmente dos mais frágeis. E nós temos uma sociedade que ampara e protege. Nós precisamos usar isso a nosso favor. Essa reflexão é para que essa estatística que nos assusta, ela não aumente, ou melhor, que essa prática não esteja entre nós. Que nós tenhamos a prática do amor, do acolhimento, do respeito, da valorização. Que nós tenhamos a marca de Cristo em nossos lares. E se nós soubermos de alguma situação que agride isso, vamos ajudar, vamos meter a colher para proteger os mais indefesos. Afinal, nós somos uma igreja que se preocupa com a vida. Nós somos uma igreja que valoriza a vida. Nós somos uma igreja que dá dignidade a todos. Somos apóstolos e nós precisamos cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Afinal, somos apóstolos.